Olá a todos, meu nome é Matheus. Hoje estou aqui para apresentar mais um artigo dentro desse periódico de otimização, Teoria da otimização e aplicações. E o artigo que hoje vamos explorar é All Multistage Pseudo-Monotony Stochastic Variational Inequalities, ou em português, desvendando as desigualdades variacionais estocásticas pseudo-monótonas multistágio. Então, hoje vamos mergulhar nesse artigo, que vamos trabalhar dentro de uma área essencial, que é a da otimização matemática e também da teoria de jogos estocásticos, né? E ao final desse vídeo, a gente vai entender como modelar e resolver problemas de decisão sequencial sob a incerteza, mesmo quando o comportamento do sistema é apenas pseudo-monótono, né? Que é um desafio matemático e computacional enorme. Lembrando que os autores desse artigo são esses três, Cui, Sun e Zhang, beleza? Então, para a gente entender um pouquinho melhor o que é um problema multistágio, então imagine um processo de decisão, né, que vai ocorrer em etapas. Então, pense em um gestor de energia. Hoje, por exemplo, no estágio 1, vou chamar aqui de E1, certo? Dentro desse estágio 1, a gente vai precisar decidir a capacidade da geração de energia para a próxima semana. Então, você sabia exatamente qual será a demanda, né? E amanhã, que será o estágio 2, que eu vou chamar aqui de E2, a demanda real vai ser observada, né? Ou seja, então a incerteza vai ser revelada e com base nessa nova informação, a gente vai decidir quanto de energia de fato produzir e distribuir. Então, uma definição que se explora aqui dentro do artigo seria um modelo multistágio, que seria basicamente uma estrutura de otimização, né, ou equilíbrio, onde as decisões são tomadas sequencialmente com N estágios, com a incerteza, né, sendo revelada gradualmente entre os estágios. Então, isso significa que as decisões de estágio elas vão ser tomadas com base nas informações conhecidas até aquele momento. Então, essa incerteza é representada por um conjunto de cenários que vai formar uma árvore onde cada ramificação é um evento estocástico, né? E o princípio fundamental dentro do artigo que é apresentado será a restrição de não antecipação, que vem do inglês anticipativity. Acho que é assim que fala, mais ou menos. Então, essa restrição ela vai dizer que a decisão que tomamos hoje, que é o estágio 1, que é o que eu representei aqui, não vai depender da informação que só será revelada amanhã, que é o estágio 2. E então as decisões elas devem ser coerentes em todos os cenários que compartilham esse mesmo histórico de informações, beleza? Então quer dizer que as decisões que vão estar no estágio K, ela não vai depender de informações no estágio K mais um, porque em outras palavras você só pode decidir com base no que você já sabe. Então, outra parte da artigo que é destacado seria o modelo SVI e a pseudo-monotonicidade. Então, esses problemas vão ser formalizados como desigualdades variacionais estocásticas, né? Que é Stochastic Variational Inequalities, ou simplesmente SVIs. Então, eles vão generalizar problemas de otimização e equilíbrio. Então, em vez de minimizar uma função, a gente vai querer encontrar um ponto X que vai satisfazer uma relação de equilíbrio vetorial. E tradicionalmente a teoria das SVIs ela que o operador vai assumir que o operador vai ser monótono, né? Então, aqui é uma propriedade que garante a existência e a unicidade de solução e também a estabilidade dos algoritmos. Porém, no mundo real, especialmente em modelos de competição de mercado e das redes de energia, o operador é apenas pseudo-monótono. Então, o que isso quer dizer? Que vai manter uma relação mais fraca de consistência entre os vetores, o que vai complicar muito o problema.
Então, o desafio principal do artigo vai ser resolver essas SVIs multistágio pseudo-monótonas, que vai ser uma tarefa dupla, né? Que seria a primeira, como garantir a existência de solução, que seria um problema teórico profundo, né? E o segundo seria como adaptar algoritmos práticos, como Progressive Hedging Algorithm, ou PH, que normalmente só vai funcionar com operadores monotônicos, que vão ser casos mais complexos. Então, esse artigo vai resolver exatamente essas duas lacunas. Então, as três contribuições principais no artigo ele vai introduzir um isomorfismo, que vai transformar o problema estocástico dependente dos cenários, em um problema determinístico do espaço euclidiano. Ele vai demonstrar teoremas de existência e convexidade do conjunto de soluções, garantindo base teórica sólida. E terceiro, vai apresentar o conceito de elicitabilidade, que vai permitir estender o algoritmo PHA para esses casos pseudo-monótonos. Então, nesses três pilares aqui, primeiro, segundo e terceiro, que seria o isomorfismo, a solvabilidade e a elicitabilidade, e vão estruturar toda a discussão que faremos a seguir desse artigo que a gente vai explorar agora. Então, para os fundamentos de formulação do problema, a gente vai explorar um pouquinho do espaço e das variáveis. Então, o que isso significa? Então, dentro do artigo, a gente vai trabalhar com o chamado espaço de Hilbert. Que o espaço de Hilbert que vai ser denotado por esse símbolo Ln, certo? E que vai ser composto por umas funções x ponto, que é simbolizado assim, né? Que vai associar cada cenário, onde a gente vai chamar cenário, dentro desse artigo retratado, dessa letra x, essa letra x que se fala. E a gente vai ter também um vetor de decisão que vai ser x de x, beleza? E a gente também vai ter um conjunto dentro do nesse artigo que a gente vai retratar, que vai ser n de n, onde esse conjunto vai representar as decisões que vão respeitar a restrição de não antecipação, que é aquilo que falamos anteriormente agora. Então, para a gente entender as distâncias e as projeções nesse espaço, a gente vai definir um produto interno estocástico, beleza? Vou escrever aqui embaixo para ter mais espaço. Vou colocar aqui do lado, na verdade. É, então, a primeira forma, que é representada no artigo, Fórmula 1, a gente vai ter nosso produto interno estocástico, que ao ver esse símbolo aqui que eu vou escrever, seria o produto interno de x e de w. Se você ver esse símbolo, somente esse, já se subentende que vai ser um produto interno estocástico, beleza? Onde essa fórmula vai ser o somatório de x pertencente a esse símbolo aqui, que seria o x maiúsculo, né? Deixa eu escrever melhor. Seria exatamente assim. Esse aqui vai simbolizar um espaço amostral, né? Deixa eu escrever um pouquinho melhor isso aqui. Ficou meio feio esse somatório aqui. Somatório de X cenários, né? Que são os cenários pertencentes ao espaço amostral, né? Que seria a probabilidade associada a esse cenário X, é, juntamente com o somatório que vai de k igual a 1 até n, onde seria o produto interno de xk associado ao cenário x, escrever um pouquinho melhor, e também com wk associada ao cenário wx, beleza? Então, o que vai ser cada variável aqui detalhadamente? Como eu falei,
Só você ver essa representação aqui vai se subentender vai entender que vai ser um produto interno estocástico. É, esse X maiúsculo é para representar um espaço amostral que vai ser o conjunto de todos os cenários, beleza? É, quando a gente escreve X pertencente a X maiúsculo, né, que seria um cenário pertencente ao conjunto de todos os cenários, vai ser um cenário específico que a gente vai pegar. P de X vai ser nossa probabilidade associada ao cenário X. E nesse somatório aqui que vai de K igual a 1 até N, a gente vai ter um produto interno, nessa parte aqui, que vai ser o produto interno euclidiano das subvariáveis de x e w no estágio K e cenário x. Então, resumidamente, isso aqui vai ser o produto interno de x ponto e w ponto, que é igual ao somatório sobre todos os cenários x, da probabilidade de x vezes o somatório de k igual a 1 até n, do produto interno euclidiano de x, k, de x e wk de x, beleza? Então, lembrando, essa aqui vai ser a nossa probabilidade do cenário. E esse aqui vão ser os nossos vetores, que vão representar as decisões e os multiplicadores de cada estágio. E mais uma coisa, dentro das SVIs que a gente viu, a gente vai buscar um vetor de decisões x ponto, né? Que vai estar dentro de um conjunto viável, que seria C com interseção NN, né? E que vai satisfazer a condição de equilíbrio. Então, trouxe uma definição rápida aqui sobre a desigualdade variacional, né? Onde diz que dado um conjunto convexo e fechado, que vamos chamar de K, que vai estar dentro de um espaço euclidiano de n dimensões, e também a gente vai ter um mapeamento F, onde F aqui o nosso domínio será o K, e que o nosso contradomínio será esse espaço euclidiano Rn. E vamos procurar um vetor x estrela, que vai ser nosso ponto de equilíbrio, né? Que vai pertencer a K, tal que o produto interno do vetor f de x estrela e y menos x estrela vai ser maior ou igual a zero para todo y pertencente a K. Então, isso aqui vai generalizar a condição de otimalidade de primeira ordem, onde vai dizer que o vetor gradiente de f de x estrela vai ser igual a zero e vai ser a linguagem natural para todos os problemas de equilíbrio, como o equilíbrio de Nash em jogos. Então, a SVI em forma básica, a gente vai ter a seguinte afirmação, que eu vou escrever aqui, onde menos f de x ponto vai estar pertencente a um subespaço, né? Vou escrever aqui, nn de x ponto. Então, o que que vai dizer basicamente? Que esse x ponto vai ser a nossa solução da SVI, que a gente vai estar buscando. E que a gente vai ter uma função ln, né? Onde ln vai ser nosso mapeamento campo vetorial do problema. E o conjunto de restrições por cenário, que é convexo e fechado, que seria o nosso C, né? Tá aqui representado. E n de n vai ser o subespaço das restrições de não antecipação. E essa expressão todinha aqui vai ser o nosso cone normal, que vai estar dentro de um conjunto C, interseção n de n no ponto x ponto. Então, resumidamente, quando a gente fala, então vai ser menos f caligráfico de x ponto, que vai ser pertencente a um conjunto normal de C caligráfico interseção n caligráfico n do ponto x de ponto, beleza? Então, para a gente resolver a forma básica, ela é mais difícil porque a restrição NN, né, ela vai acoplar decisões de diferentes cenários. Mas o método de Progressive Hedging, que é aquele algoritmo PHA que eu falei para vocês, ele vai contornar esse problema.
Então, decompondo o problema cenário por cenário, a gente vai introduzir, com essa ideia a gente vai começar a introduzir a ideia de um multiplicador de não antecipação. Então, com o algoritmo PHA, a gente vai introduzir essa ideia de multiplicador de não antecipação, que seria W ponto, em que esse multiplicador, ou preço soma da informação, que também é chamado, ele vai pertencer ao complemento ortogonal MN. Então, basicamente, a SV Inform extensiva, que seria o nosso componente do cenário, seria representado por essa fórmula aqui, que eu vou escrever para vocês. É, já pelo X, que seria o cenário, né? Menos W, X, menos W de X, que vai ser pertencente ao cenário NN. Quer dizer, NN não, vai ser se é X de X, X. Para todo X pertencente ao espaço amostral. Ou seja, detalhando aqui, F, então aqui vai ser nosso mapeamento em Rn para o cenário X. W de X vai ser o nosso multiplicador de não antecipação no cenário X. C de X vai ser nosso conjunto de restrições local em Rn para o cenário X. E nosso X xx vai ser nosso vetor de decisão do cenário X. Então, como a gente fala, menos f de x menos w de x pertence ao cone normal de C de x no ponto x de x para todo x no espaço amostral, beleza? Então, esse termo w de x, lembrando, vai ser o nosso multiplicador de não antecipação. Então, w de x vai ser nosso multiplicador de não antecipação, que vai ser pertencente a um complemento ortogonal MN. Então, ele vai funcionar como o preço de sombra da informação, que vai penalizar as decisões que diferem entre cenários equivalentes até certo estágio. E essa forma vai ser base para o nosso algoritmo PHA, pois vai permitir que resolva o problema por cenário. E depois a gente reconciliar as soluções com base no tabulo WX. Então, trazendo aqui a definição da não antecipação para a gente entender melhor. Então, a gente vai ter uma decisão no estágio T, que vai depender somente da informação revelada até o estágio T. Então, ela não vai poder prever o futuro. Então, formalmente, esses dois cenários que são representados por XJ e XK, que a gente coloca sobre os índices JK para representar dois cenários diferentes, né, indexados por J e K, que vão ser indistinguíveis até o estágio T. Ou seja, o XJ é de T, né? Na verdade, I vai ser igual a X K em I, né? Para todo I menor ou igual a T, onde esse I vai ser o nosso índice do estágio, que é menor ou igual ao estágio T, beleza? Então então a decisão deve ser seguida dessa seguinte maneira. Então, então aqui vai simbolizar a decisão do estágio T, deve ser a mesma para os cenários J e K. É o que vai simbolizar aqui. Então, um conjunto K, em nosso problema, é na verdade o conjunto KI vezes K2, é, até vários, até KJ. Então, nosso conjunto K vai ser basicamente, nosso conjunto K aqui vai ser o nosso produto cartesiano de J conjuntos KI, ou seja, K1 vezes K2
é, entre vários outros até Kn. Kn não, Kj na verdade, né? Porque o nosso J vai ser o nosso número de estágios ou o número total de conjuntos, né? Então, o nosso conjunto K vai ser esse produto cartesiano de J conjuntos Ki. Então, dentro de um espaço solução Ln, o artigo vai definir um espaço onde nossas soluções x vivem. Então, não é apenas naquele espaço euclidiano Rn que eu falei. Então, vai ser Ln. É Ln que vai ser o espaço Hilbert de todas as variáveis aleatórias, né? Seria representado dessa forma aqui, né? Dentro do espaço amostral de Rn. Que são não antecipativas e essencialmente limitadas. Então, vai ser um espaço de funções, o que é matematicamente muito mais complexo de lidar, né? Então, para a gente ilustrar a forma extensiva, a gente vai aplicar o conceito da desigualdade de complementaridade linear estocástica, que é a chamada SLCP. Então, uma SLCP ela vai ser um caso especial de SVI, né? Ou de um mapeamento linear e o conjunto de restrições C e é o octante não negativo R de Rn+, né? Então a condição dessa solução se torna, escrever aqui, encontrar é, x de x, que é o nosso cenário, né? Tem que ser maior ou igual a zero, e menos f, deixa eu pegar aqui, menos f, x de x e x, né? Menos wx, ela vai ter que ser pertencente ao octante não negativo, que seria esse Rn+. É, tal que o produto interno, né? Produto interno seja exatamente x de x, vou escrever aqui certo? X de x e menos f, x de x ah, menos w de x, ele vai ter que ser igual a zero, beleza? Então, o que que vai significar aqui? Porque para cada cenário x, a solução deve satisfazer as condições chamada Karush, Kuhn, Tucker, que também é chamada de KKT. Então, essa solução deve satisfazer essas condições KKT de um problema de otimização que é acoplado a um multiplicador WX. Então, aqui vai ser nosso multiplicador WX, como a gente explicou. E o cálculo principal é a gente decompor o problema em J problemas de SLCP determinísticas, uma para cada cenário, com o termo WX agindo como uma penalidade ou ajuste para manter a coerência multi-estágio, né? Então, para a gente entender um pouquinho melhor desses dois cenários, monotonicidade e pseudomonotonicidade, vamos tentar tratar um pouquinho melhor cada uma. Então, primeiro, a monotonicidade, principalmente a forte, o que que a gente vai ter? Então, a gente vai ter que um produto interno f de x menos f de y, que vai ser também o produto interno de x menos y, vai ter que ser maior ou igual a c, que seria a nossa constante, e uma que vai ser multiplicado por uma norma quadrática x menos y, isso aqui ao quadrado, que seria a diferença dos nossos vetores x menos y, beleza? E isso aqui para c maior ou igual a zero, beleza? Então, se c for maior do que zero, a gente vai ter a seguinte, que vai ser considerada a
uma monotonicidade forte, a gente vai garantir que a solução x estrela, que seria o nosso ponto de equilíbrio, vai ser única e que os algoritmos vão convergir linearmente rápido, que é nosso mundo ideal. Então, os, os algoritmos convergem linearmente, é, linearmente rápido, linearmente rápido, né? Então, basicamente isso. E a pseudo monotonicidade, a gente vai ter o seguinte cenário. Então, a gente vai ter um produto interno f de x e y menos x, onde esse produto interno tem que ser maior ou igual a zero. É, então, se o produto interno f de x e y menos x for maior ou igual a zero, então o produto interno de fy, na verdade, né? Fy e y menos x é maior ou igual a zero. Então, essa aqui vai ser uma condição considerada fraca, né? Porque ela vai permitir múltiplas soluções. Então, ela não vai garantir a convergência de algoritmos padrão e descreve melhor os problemas de equilíbrio não cooperativos. Dentro do artigo, a gente vai ter um problema teórico central, que vai ser o principal do artigo, vai ser considerado o nó do artigo. O artigo vai destacar vai destacar um fato devastador, né? Que se o seu mapeamento por cenário, que seria f, x e x, vai ser pseudo monótono, então não há garantia que o mapeamento esperado, que esse é o nosso valor esperado de f de x, escrever melhor. Então o valor esperado desse mapeamento, né, f de x, que é o que realmente queremos resolver, então também será pseudo-monótono. Então a propriedade vai se perder na integração. Então é por isso que todos os teoremas de solvabilidade existentes falhavam, né? Então o artigo vai precisar de uma nova abordagem. E dentro do artigo, vamos ter uma ponte teórica, que vai ser bastante importante, que vai ser o isomorfismo e a teoria da solução. Então, o cerne da contribuição teórica do artigo, então, um assunto importante vai ser a ponte teórica do nosso artigo vai ser o isomorfismo, né, que vai ser o cerne da contribuição teórica do artigo. Então, para a gente superar a dificuldade de trabalhar com a não antecipação no espaço Ln, né, que a gente viu antes, então o artigo vai construir um isomorfismo que vai transformar o problema estocástico, né, SVI que a gente viu, em um problema em um problema variacional determinístico euclidiano, né, que seria o VI. Então, dentro do assunto de isomorfismo, a gente vai simbolizar pelo símbolo φ, que deve ser mais ou menos esse, né? Então, deixa eu definir aqui isomorfismo. Se eu descer aqui embaixo também. Então, o artigo vai definir uma transformação linear isométrica φ, né? Que mapeia o problema estocástico e o problema determinístico, que será representado por a transformação φ vai mapear a função de decisão x ponto, e que vai ser dentro do espaço estocástico, para um vetor x que vai estar dentro do espaço determinístico, né? Onde xpi vai ser igual a raiz quadrada pela probabilidade de xi vezes x de xi.
Então, o que que vai simbolizar? Lembrando, o isomorfismo aqui vai ser representado por essa letra φ, né? Nossa transformação linear isométrica também que se fala. E essa raiz quadrada de xp, de xp de x sobrescritos i, então vai ser a nossa raiz quadrada da probabilidade associada ao isocenário, que seria essa parte aqui para representar. E esse x de xi vai ser nosso vetor de decisão, lembrando, tá? Esse vetor x aqui é para representar o nosso espaço euclidiano de dimensão n barra, né? É que vai ser um espaço achatado para onde o problema estocástico é mapeado. Esse n barra vai ser uma dimensão grande que vai depender do número de estágios e também de cenários. Ah, e lembrando que xpi vai ser o nosso vetor de decisão do cenário i, ponderado pela raiz quadrada de sua probabilidade x de p de xi, p de xi, beleza? Então, o isomorfismo φ, ele vai traduzir cada componente do nosso problema. Escrevendo aqui sobre cada uma dessas partes. Então, mapeamento F o mapeamento F em ln vai se tornar, torna-se fd em Rn, que seria o nosso espaço euclidiano lá, né? Que seria o nosso espaço euclidiano de dimensão n barra, né? E também o nosso conjunto K em ln, torna-se KD igual a isomorfismo de K em Rn. Rn barra, esqueci de colocar aqui em cima também, perdão. E também o subespaço de não antecipação, subespaço de não antecipação, que vai ser o nosso NN em LN, certo? Vai se torna-se o φ NN em Rn barra, né? No espaço euclidiano. Então, com isso que a gente tem o quê? A gente vai ter uma nova VI determinística, que seria a VI, KD e FD. E lá dentro do artigo ele vai explicar bem por cima mesmo, não vai, só para deixar claro, né? Que vai ter o teorema que vai ter um artigo que vai provar que esse x asterisco, né? Que é uma solução para o MSVI KF, né? Original, essencialmente se o vetor traduzido é y estrela, né? O y asterisco deve ser igual ao isomorfismo de x estrela, né? Se for uma solução para a nova VI, KD e FD, que vai ser determinística, né? Então, após a transformação, temos uma VI determinística, né? Então, essa fórmula aqui vai ser a nossa fórmula geral de uma desigualdade variacional VI em termos de inclusão do cone normal, né? Onde esse F chapéu de X que vai ser o nosso mapeamento do problema transformado no espaço determinístico, que é expressado nessa grande fórmula aqui, né? Que vai representar o mapeamento do problema, né? Dentro de um espaço determinístico. Então, essa correspondência vai permitir aplicar resultados de existência e convexidade conhecidos da teoria determinística, né? Então, assim, o conjunto solução é convexo, fechado e sob condições de coerção e compacto. Então, a fórmula de condição de existência central seria basicamente é, um cone de recessão, né, que é representado por essa parte aqui que eu vou explicar agora, só escrevendo, né? E também com anulação dual, né? Menos F chapéu SC, NN, asterisco aqui, que vai ser interseção igual a zero. Então, basicamente, vamos dizer que não há direção de fuga que seja simultaneamente uma direção de recessão do conjunto de restrições e uma anulação
dual do operador. Então, essa parte aqui vai ser a condição de coerção ou condição de existência de solução para o problema apresentado, né? Essa expressão aqui ela vai ser o nosso cone de recessão, que vai representar as direções que o conjunto de restrições sem interseção de NN, que possui infinito, né? Então, se não houver direção de recessão, o conjunto é compacto. E essa parte que a gente vai chamar de anulação dual, que envolve o conjugado do mapeamento F-chapéu, e esta está relacionada a direções onde o operador se anula em termos duais. Onde essa interseção tem que ser valer igual a zero, né? Então significa as únicas direções em comum entre o código de recessão e a direção de anulação dual é o vetor nulo zero. Isso garante que a solução não foge para o infinito, né? Então, para entendermos melhor essa sacada aqui, é que o conjunto de restrições sem interseção NN vai se transformar em um conjunto K, onde a transformação de isomorfismo desse conjunto de restrição, né, tem que ser igual ao isomorfismo também de C, com interseção de isomorfismo também de NN, né? E que o mapeamento F se transforma em F chapéu. Que o F chapéu vai ser o nosso mapeamento do problema no espaço euclidiano. E o conjunto K vai ser a interseção do conjunto de restrições por cenário transformado, né? E o subespaço das restrições de não antecipação, que vai ser também transformado. Então, sobre as propriedades do conjunto solução, então, graças ao isomorfismo, o artigo pode aplicar a teoria estabelecida de VIs determinísticas. Por exemplo, aqui no teorema 4.1 do artigo, a gente vai ter duas partes principais que vão se dizer dessa parte das VIs determinísticas. Vai ser a questão da existência, né? Onde a nossa solução Sol, que diz aqui, né? Ela vai ser não vazia se o mapeamento F satisfazer uma condição de coercividade, né? No conjunto de restrições. E também a gente vai ter a questão da convexidade e a compacidade. Então, se o conjunto de restrições C for convexo ilimitado, e NN é um subespaço, e F for uma função contínua, né? Então, o conjunto de solução é convexo e compacto, né? E que vai ser limitado e fechado. Então, isso vai ser crucial para garantir que os algoritmos se convergirem, o farão para um conjunto bem definido de soluções. Então, o artigo aqui vai provar que a pseudo-monotonicidade vai ser preservada por esse isomorfismo. Então, F é pseudo monótono em Ln, se somente se Fd é pseudo, escrever assim para deixar mais curto, em Rn. Então agora o problema vai estar resolvido. Então a gente não vai precisar de uma nova teoria de solvabilidade e podemos aplicar os teoremas determinísticos clássicos, como os de Karamarjian, ao problema VI, KD e FD. Então, através deste isomorfismo, o artigo prova rigorosamente que, para MSVI pseudomonótona sob condições de continuidade e coercividade, primeiro, a questão da existência o conjunto de soluções Sol não é vazio. Não é vazio. Então a solução existe. A solução existe. E também o segundo ponto, vou escrever um pouquinho mais para baixo. A segunda é a estrutura. Estrutura. Onde o conjunto de soluções Sol é convexo
é limitado e compacto. Então, basicamente, o problema teórico já está resolvido e já que sabemos que a solução existe, então como que a gente pode encontrar? Então, como que a gente pode encontrar essa solução? Vai ser por meio de um obstáculo algorítmico, né? Obstá Então, a gente sabe que a solução existe, então como a gente pode encontrar essa solução? Então, para isso, a gente vai precisar de um principal algoritmo para SVIs, que é o Progressive Hedging Algorithm, ou algoritmo PHA, que vai ser proposto por dois caras chamados Rockefeller e Wets. Porém, o PHA padrão ele vai exigir que o mapeamento seja monótono. Então, mapeamento F deve ser é, monótono, beleza? Como nosso problema é apenas pseudo-monótono, então o PHA vai falhar. Então, o algoritmo mais famoso para otimização estocástica multistágio é o Progressive Hedging, que é o PH de Rockefeller. Então, o PH vai ser o método de decomposição, ou de primeiro. Então, primeira parte, ele vai relaxar a restrição de antecipação. Então, entre aspas, relaxa a restrição de não antecipação. E também vai ter o segundo ponto sobre esse pH, que vai resolver é, subproblemas. Escrevi errado? Subproblemas menores. Vai ser uma para cada cenário em paralelo. E que terceiro, ele vai usar multiplicadores de Lagrange, né? Que seriam nossos preços sombra. E isso vai servir para forçar as soluções dos subproblemas a concordarem, ou seja, a se tornarem não antecipativas, né? E por que se destaca sobre essa falha do pH? O pH padrão vai ter só garantia de convergência se o problema for fortemente monótono. E aplicado em um problema pseudo-monótono, ele vai oscilar e falha em convergir. Então, para resolver isso, o artigo vai trazer um novo conceito que vai ser o chamado monotonicidade elicitável. Então, o artigo vai introduzir esse conceito de monotonicidade elicitável para poder resolver esse problema do pH padrão, né? Então, trazer um pouquinho sobre o conceito de monotonicidade elicitável, essa solução vai ser um conceito de elicitabilidade também desse mesmo autor, desse mesmo estudante, Rockefeller, onde a gente vai dizer que um operador, um mapeamento, né, F é elicitável, se for possível encontrar o nível S maior do que zero, onde vai ser nosso parâmetro de elicitabilidade, se a soma de F mais S vezes PMN se torne monótona. Então, se a gente colocar mais monotônico. Então, aqui o PMN, essa parte aqui, vai ser nosso projetor no espaço dos multiplicadores, que são as inconsistências de não antecipação. E o parâmetro S vai ser o nosso nível de excitabilidade, né? Então, quanto maior ele for, mais monotônico o operador se torna. Então, se a soma for monótona, podemos aplicar o PHA elicitado, né? Que é essencialmente o PHA aplicado a este mapeamento modificado. Então, a segunda grande contribuição do artigo, eles vão usar o conceito de elicitabilidade. O que seria isso? Então, eu trouxe uma definição bem rápida aqui, onde vamos ter o problema VI de KF, que é licitavelmente equivalente a outro problema VI KG, e se ambos tiverem o mesmo conjunto de soluções. Então, no caso, seria sol KF tem que ser igual a sol KG, que seria a solução de KF e a solução de KG, certo?
Então, a principal estratégia é a gente encontrar um novo mapeamento G, né, que vai satisfazer essas duas condições. Primeiro, o G precisa ser fortemente monótono para que o pH funcione. E segundo, que só KG tem que ser igual a só KF. Então, para que ao resolver o problema de G, estejamos, na verdade, resolvendo o nosso problema original de F. Então, se conseguimos encontrar tal G, podemos simplesmente aplicar o algoritmo pH padrão a G. E quando o pH é aplicado a um mapeamento G elicitado, ele é rebatizado de Elicited Progressive Hedging Algorithm, ou, ou mais curtamente, EPHA. E como podemos construir aquele mapeamento G? Então, a construção ela vai usar a geometria do espaço de não antecipação. Então, lembre-se, primeiro ponto, temos que lembrar do subespaço de não antecipação, que vai ser o isomorfismo de NN, né? Dentro do espaço euclidiano de dimensão n bar, no espaço n bar, Rn. O segundo, então, a gente define um complemento ortogonal Mn, que seria basicamente esse daqui, que vai simbolizar o, o espaço que contém todos os erros de não antecipação. E o terceiro, que seria a gente definir um PMN, que é a matriz, que será a nossa matriz de projeção ortogonal. Esse aqui, então, o PMN vai ser nossa matriz de projeção ortogonal sobre esse espaço de erro. E o artigo, então, usa um mapeamento transformado F-chapéu, né, que mistura o mapeamento original FD com a própria variável x, usando essa mesma matriz de projeção, que seria simbolizado basicamente dessa forma no artigo. Então, seria FD é x mais PMN de x. Então, basicamente, o nosso mapeamento F de chapéu seria representado por basicamente essa expressão também. Então, eu trouxe aqui o artigo para a gente poder entender melhor sobre esse algoritmo, né, o PHA, que vai ser um método iterativo para resolver essas desigualdades variacionais estocásticas, né, que são as SVIs, que vão estar em sistemas multistágio e também pseudo-monótonos. Então ele vai buscar aproximar a solução de equilíbrio x asterisco, né, de xi, respeitando as restrições de não antecipativamente, né, e o caráter estocástico do problema. Então, o objetivo do algoritmo é a gente encontrar um, um valor para esse x asterisco, né, que seria o nosso ponto de equilíbrio, que vai ser que onde esse x asterisco ponto, né, vai pertencer a um conjunto NN que satisfaça a desigualdade variacional estocástica muito estágio, né, que possa satisfazer essa seguinte condição, né, que é aquela expressão que eu mostrei para vocês. Eu vou escrever aqui. ah, Aqui vai ser x, aqui também x. Esse aqui seria o produto interno, né, como eu falei. E essa parte aqui phi também. Aqui seria o ponto de equilíbrio no cenário x, né? E deixa eu escrever aqui. Então aqui, esse produto interno tem que ser maior ou igual a zero para todo x ponto pertencente ao conjunto NN. Onde esse conjunto NN vai ser o conjunto das decisões não antecipativas. E o f de x e x é o mapeamento estocástico do problema, né? Então o algoritmo vai combinar atualizações primais e duais
para garantir o para garantir a convergência, né? Mesmo sob pseudo-monotonidade, que é uma generalização da monotonicidade. Então, a estrutura geral do algoritmo vai ser um método dividido em três etapas principais, conforme está mostrado aqui na figura. A primeira etapa, que seria a resolução dos subproblemas estocásticos locais. A segunda etapa, que seria a atualização primal, que é onde vai ter a projeção do conjunto de não antecipatividade. E a terceira etapa, que seria a atualização dual, que é o ajuste de penalização e consistência estocástica. E essas etapas são repetidas até o critério da parada ser satisfeito. Então, no primeiro passo aqui desse algoritmo, na inicialização, a gente vai escolher parâmetros R, S, onde R é maior que S e S é maior ou igual a zero. E a gente vai definir funções iniciais, né? Que seria essa primeira parte. X elevado a zero ponto tem que ser pertencente a NN. E essa parte também aqui deve ser satisfeita, beleza? E vamos setar uma variável k que vai iniciar a zero, que vai ser a nossa iteração. Então, esses valores representam, respectivamente, a solução inicial e o multiplicador, ou a variável dual, né, que vai ser associada à restrição de não antecipatividade. Então, na etapa um, que vai ser a resolução de subproblemas locais, então para cada cenário x pertencente a um espaço amostral, né, vai se determinar o ponto, né, como a solução do nosso problema, do nosso subproblema, né, que é definido aqui nesta parte. Vamos, vamos ter que aplicar aqui nessa parte, onde a gente vai ter aqui, primeiro, o nosso mapeamento estocástico, né? A gente vai ter aqui o W elevado a K de X, que vai ser o nosso termo dual, que põe a consistência entre os cenários. Aqui nessa parte, se eu circular melhor, aqui nessa parte que vai ser nosso termo de penalização, que vai controlar a divergência entre iterações. E aqui nessa parte vai ser o nosso cone normal do conjunto viável C de X. Então, lembrando aqui, ó, circulando aqui também vai ser nosso mapeamento estocástico e aqui vai ser o nosso termo dual, que vai impor a consistência entre os cenários, beleza? Ou seja, então cada subproblema corresponde a um cenário específico resolvido de uma forma independente, né? É, ajustando esse ponto x de x localmente, mas levando em conta a influência global via WK e R. O segundo passo, que será a nossa atualização primal, após resolver todos os nossos subproblemas, então os pontos vão ser obtidos, vão ser projetados no conjunto das funções não antecipativas NN, né? Como eu falei. Então, vai se aplicar essa seguinte linha, né? Que significa que a gente vai forçar a consistência entre esses cenários e vamos garantir que as decisões de estágios anteriores não dependam de realizações futuras da incerteza. E a terceira etapa, né, que vai ser a nossa atualização dual, onde o vetor dual vai ser atualizado segundo essa seguinte expressão aqui. Então, esse passo vai ajustar os multiplicadores WK, né, reforçando a penalização da inconsistência entre x chapéu e k, que serão nossas decisões locais, e x elevado a k mais 1, que vai ser a nossa decisão global projetada. Esse termo R-S vai controlar a intensidade da atualização dual, e quanto maior a diferença, mais forte é o acoplamento entre esses cenários. E aqui por último é somente para controlar a interação, né? Que a gente vai adicionando mais um, e se repetir até que tenha o critério de parada, né? Que a gente pode escolher para que possa ser satisfeito. Então, em cada passo, a gente vai resolver subproblemas independentes por cenário. Projetamos as soluções no espaço de decisões coerentes e ajustamos os multiplicadores para corrigir desvios entre cenários.
Uma coisa importante sobre a estabilidade, que é um critério, né? Então, uma condição simples para a gente garantir a estabilidade é verificar os altos valores do jacobiano do operador transformado, que seria o gradiente de f chapéu de x, certo? Então, se o menor alto valor for menos um, por exemplo, basta escolher s maior ou igual a 1, para a gente garantir a monotonicidade. Então, um critério mais forte é o da dominância diagonal, né? Que é representado por meio desta representação aqui, né? Dessa fórmula, é, onde isso aqui vai garantir que cada variável principal vai dominar as interações cruzadas, que é uma condição suficiente de estabilidade. Então, uma condição simples para a gente garantir a estabilidade é verificar os altos valores do jacobiano do operador transformado, que seria dessa expressão aqui, mas também pode ser representado é, dessa forma, beleza? E, então, se esse menor alto valor for menos um, por exemplo, se a gente for escolher um S maior ou igual a 1, a gente pode garantir a monotonicidade. Então, o critério mais forte é a dominância diagonal, né? Que está representado por aqui, certo? E isso vai garantir que cada variável principal domine as alterações cruzadas, que é uma condição suficiente de estabilidade. Então, detalhando aqui cada variável aqui desta fórmula, esta expressão aqui que eu marquei vai ser a nossa matriz jacobiana do mapeamento transformada no ponto x. Essa expressão aqui vai ser a nossa matriz de projeção, né? No complemento ortogonal no espaço euclidiano. E esse E3 vai ser o nosso nível de estabilidade, que é um parâmetro que vai ser determinado. E os subscritos I e J que a gente tem aqui vão ser os elementos da matriz, beleza? Então aqui desse lado esquerdo, que a gente tem aqui dessa forma, vai representar o termo diagonal, que vão ser dos its I e I, tá? E ele vai representar a influência que uma variável xi tem sobre si mesma no sistema. Já nesse lado direito aqui da nossa fórmula, vai ser o termo fora da diagonal, que vai ser do índice ij. Então vai ser a soma de todas as influências cruzadas que as outras variáveis xj têm sobre xi. Então, o critério mais prático para os engenheiros é o da dominância diagonal, né? Ele vai garantir a monotonicidade, portanto, a estabilidade, com um parâmetro S adequado, como eu falei antes. E a SVI vai ser licitável se pudermos encontrar um parâmetro E3 maior do que zero, né? Tal que o x, tal que para todo x, né? Essa desigualdade deve ser verdadeira. Além do critério da dominância global, também se cita também o critério da forma quadrática. Então, o que que vai dizer dentro desse critério da forma quadrática? Então, se a forma quadrática é associada a uma matriz jacobiana, né, que vai ser restrita a um subespaço do isomorfismo de NN, né, for definida positiva, isso vai indicar que o mapeamento vai ter uma inclinação positiva suficiente para que a estabilidade seja garantida. Então, o que que isso vai dizer nesse teorema? Então, o sistema é estável, ou no nosso caso vai ser fortemente monótono, se for diagonalmente dominante, ou seja, se a influência de uma variável sobre si mesma for estritamente maior que a soma de todas as influências externas, que vão estar fora da diagonal, né? Então, o parâmetro E3 vai ser o ajuste que precisamos aplicar. Então, se pudermos encontrar um E3 que torne esta desigualdade verdadeira, o artigo prova que esse F-chapéu se torna fortemente monótono, né? Resultado, o problema vai ser estável e o pHa irá convergir para essa solução. Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre o algoritmo de pHa, então eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, né? Então, basicamente, vamos considerar dois cenários. Vou chamar de cenário 1. Vou chamar de x1 e o cenário 2. Cenário 2.
Vou chamar de x2, beleza? Então, considerando esses dois cenários, a gente vai ter cada um com a probabilidade de 50% ou 0,5 para facilitar os nossos cálculos, né? Então, de início, já temos aqui que tem que resolver. Estou tentando resolver uma decisão que precisa ser tomada agora, né? Antes que o futuro incerto se revele. Então, a incerteza é que existem dois cenários futuros possíveis: o X1 e o X2, né? E cada um vai ter 50% de chance de acontecer, né? E cada cenário ele vai ter uma preferência diferente para a sua decisão X, né? Então, no cenário 1, vou escrever aqui, de X, para escrever essa parte aqui, ou no cenário 1, ele quer que o X seja o maior possível, né? Para minimizar X. Então, menos X é X1, beleza? Escrever melhor aqui, X1. E no cenário 2, a gente vai querer que o X seja o menor possível, né? Para a gente minimizar, quer dizer, o 10x. Então, x, x2 é 10x, x2, beleza? E a terceira questão que a gente vai ter aqui dentro desse exemplo é que a gente vai ter restrição-chave, né? Então, o problema é que não podemos escolher um x diferente, né, para cada cenário depois que ele acontece, né? Então, a gente vai precisar escolher um único valor de x antes de sabermos qual critério, quer dizer, qual cenário ocorrerá. Então precisamos escolher um único valor de x antes de sabermos qual cenário ocorrerá. Então esse x ele vai ser único, é, esse x é único e vai ser chamado de variável de não antecipatividade. Então o algoritmo, portanto, vai ser um processo iterativo, né, para encontrar o melhor meio-termo, ou consenso para x que equilibre o desejo de ambos os cenários, né? Então lembrando, naquele algoritmo a gente tem três etapas, né? A primeira a gente tem o resolvendo os subproblemas, a segunda é a projeção, que é o consenso, é o meio-termo. E o terceiro seria a atualização de multiplicadores. Então, começando da primeira etapa, vou escrever aqui embaixo, baixar um pouco aqui. Então, o primeiro seria resolvendo subproblemas. Resolvendo subproblemas. Então, o que é nessa etapa, como eu falei? Então, nessa etapa, o algoritmo vai fingir, né, que a restrição de não antecipatividade não existe. Então, ele pergunta para cada cenário: se você pudesse escolher qualquer valor de x que quisesse, influenciado por um feedback anterior, qual seria? Então, nessa etapa 1, então a gente vai estabelecer para o cenário 1, então para x1, a gente vai estabelecer de x aqui 150 sobre 149, né? Ah, eu esqueci de colocar, né? Mas a gente vai definir dois parâmetros, né? Nosso parâmetro R, 150, e nosso parâmetro S, que seria 100, né? Então, lembrando, nesse exemplo a gente vai ter dois parâmetros R e S, né? Então, no valor de x aqui vai ser aproximadamente, dentro do cenário 1, vai ser de 1,0067. E no cenário 2, para x2, o x vai ser de 150, escrever um pouquinho melhor, 150 sobre 160, que vai ser aproximadamente, não vai ser o valor exato, quase, né? 0,9375. Então, o cenário 1 vai dizer que o meu valor ideal para x, né, seria 1,0067. E no cenário 2 vai dizer o meu valor ideal de x vai ser 0,9375. Então a gente pode perceber que esses dois números são diferentes, né? Os valores são diferentes. Isso mostra que os cenários ainda não se concordam. Então o algoritmo vai precisar continuar. Lembrando que esses valores aqui, 150 sobre 149,
e 150 sobre 160, vai vir de uma minimização da função do cenário mais um termo de penalidade quadrática e o multiplicador da iteração anterior cai. Então, os parâmetros R e S eles vão fazer parte dessa fórmula penalidade, né? Mas você não precisa derivá-la, né? Apenas afirmar que é uma solução ideal para esse problema, beleza? Agora, na segunda parte, que seria a projeção, né? Vou escrever aqui embaixo. Segunda é projeção, onde é a parte que o algoritmo vai pegar as duas recomendações, no caso aqueles dois valores, né, que a gente calculou, e a gente vai forçar eles a um único valor de consenso, né? Então, como a gente pode fazer isso? A forma mais justa de a gente fazer isso é a gente tirar a média ponderada das probabilidades, né? E como ambas vão ser 0,5, né? Então vai ser simplesmente uma média aritmética. Então o cálculo vai ser o seguinte: x elevado a k mais 1 vai ser igual a 0,5 vezes aquele valor do x do cenário 1, 1,0067, mais 0,5 vezes aquele outro valor do cenário 2, então 9375. A gente vai ter que elevado a k mais 1 vai ser 0,9721. Então, o que que isso aqui vai simbolizar? Isso aqui vai ser a nossa nova e melhor estimativa da solução unificada, né? Que é a nossa decisão de não antecipatividade, né? Para essa iteração. E o a terceira etapa desse algoritmo é a gente atualizar a atualização dos multiplicadores. Essa etapa vai basicamente, essa etapa vai ser a mais importante, né, na verdade. Então, o algoritmo vai dar um feedback, né, desses multiplicadores W para cada cenário, né. Então, informando o quão longe sua recomendação individual estava do consenso, né. Então, analisando no caso do cenário 1, a gente teve o seguinte: a gente queria que o valor fosse 1,0067, mas o consenso vai dizer que foi 0,9721. Então, a gente puxamos o valor para cima. Então, 1,0067, porque a gente pulou o valor para cima, porque é 1,0067 vai ser maior que 0,9721, beleza? Então, o algoritmo vai possuir um multiplicador positivo, né? E isso vai agir como preço, isso age como um preço ou penalidade, né? Então, na próxima iteração, por exemplo, k mais 2, o subproblema U vai ser penalizado, né? Por escolher esses valores altos. Então, a gente vai incentivar a diminuir a sua recomendação. Então, no caso, como a gente vai atribuir um multiplicador positivo, então representaria mais ou menos isso daqui, 1,73, né? Agora no cenário 2, analisando o cenário 2, a gente queria que o valor fosse 0,9375, mas o consenso foi 0,9721. Então a gente pulou o valor para baixo, né? Porque se a gente fosse perceber 0, um pouquinho para a página, 0,9375 vai ser menor que 0,9721. Então o algoritmo ele vai possuir um multiplicador negativo, né? Então WK mais 1, no cenário 2, vai ser 1 menos 0,73. Então na próxima iteração isso irá incentivar o subproblema 2, né? A aumentar a sua recomendação, né? Então basicamente esses multiplicadores eles vão equilibrar os cenários, mantendo a coerência entre essas decisões. Então, os processos do passo 1, passo 2, passo 3 que eu mostrei, né, eles vão ser repetidos várias vezes, né? Então, vai de interação K mais 2, K mais 3 e etc. Então, cada rodada, os multiplicadores W eles vão forçar as suas recomendações individuais, que vai ser o X-chapéu, né? E para ficarem cada vez mais próximas umas das outras, né? Então, o algoritmo termina, ou seja, converge, quando as recomendações individuais de todos os cenários são praticamente idênticas ao consenso. Então, nesse ponto, a gente encontra o x ótimo, né, que equilibra os custos
e probabilidade de todos os cenários. Dentro do artigo vai trazer um caso prático, né, que seria o modelo de mercado de laranja biostágio. Então, dentro do artigo vai ilustrar a sua teoria com o problema de otimização de mercado biostágio, que pelo nome já diz que é dois estágios. Então, essa empresa deve ter no estágio 1. O estágio 1 vai ser a nossa decisão antecipada, né? Então, no estágio 1, a gente vai decidir a quantidade de oferta total de laranjas, que vamos chamar da variável QS, beleza? E o segundo estágio, escrever aqui estágio 2, vai ser a nossa decisão recorrente, né? Então, após uma demanda, que eu vou chamar de X, né? Ela ser revelada, por exemplo, uma alta, média ou baixa, e a gente decidiu quantidade de suco, vai ser QJ. E laranjas frescas, que a gente vai chamar de KF, ou QF quer dizer, para a gente maximizar o lucro, a gente vai estar sujeita à seguinte equação. Então, QJ mais QF vai ser menor ou igual a QS, beleza? Então, o mapeamento que a gente vai regir aqui vai ser do equilíbrio do mercado, vai ser um pseudo monótono. Esse aqui vai ser um exemplo clássico de um problema que não poderia ser resolvido pelo PHA padrão. Então, vamos fazer um cálculo longo aqui, né? Aplicar isso a um modelo de mercado de laranja de dois estágios dentro do artigo, né? Então, o que a gente tem que anotar primeiro aqui, né? Deixa eu botar aqui para baixo. Então, quais as informações que temos? Estágio 1, vamos contextualizar um pouco. Estágio 1, a gente vai decidir, o estágio vai ser decidir a oferta total de laranja, que vamos chamar de QS. E essa decisão não deve ser não antecipatória. Então, vou escrever aqui não antecipatória. E estágio 2, vou escrever também estágio 2, é que a incerteza, vamos chamar, por exemplo, de um clima, ela vai ser revelada. Então, a incerteza é revelada. Além disso, vamos estabelecer três cenários. Escrever aqui cenários. Estabelecer três cenários lá no artigo, né? Então, primeiro, a gente vai ter o multiplicado W1, vai ser considerado bom. Com o ρ aqui, né? O ρ não, perdão, é o P, né? P1, que vai ser 0,5, que seria a probabilidade, né? Lembrando. W2 seria o médio, que vai ter uma probabilidade, deixar igual aqui também, 0,3. W3 seria o ruim, seria o cenário ruim. A gente vai ter uma probabilidade de 0,2, beleza? Lembrando aqui também as decisões do estágio 2, estágio 2, como eu falei lá, a gente vai ter o QJW, que lembrando, vai ser a nossa quantidade de suco, né? E o QFW vai ser a quantidade de suco fresco, né? Se não me engano, laranjas frescas. Fresca, beleza? E o vetor de decisão, que será do cenário W, né? Vai ser XW, vai ser QS, QJW e QFW, beleza? E a não antecipação
vai ser que QS1 vai ser igual a QS2, que vai ser igual a QS3. Então, aplicando aquele algoritmo, né, a gente começa resolvendo, na verdade vai inicializar, né, tem a inicialização primeiro, que depois, aí na segunda etapa começa a resolver o subproblema, né, então inicialização. Então, o que a gente vai fazer na inicialização? A gente vai setar que k vai ser igual a zero e que um row vai ser igual a 1, beleza? A gente também vai ter a solução candidata, que a gente vai guardar os valores, né? Solução candidata. Vamos colocar como x barra zero aqui. E vamos setar os valores aqui que podem ser, né? 0,0, 0, tudo zero. Tudo zero. E também a gente vai ter os multiplicadores. Multiplicadores. Que eu vou chamar aqui de W0. E o mesmo esquema do lado de cima também. Escrevendo aqui, né? 0, 0, 0, 0 e 0. Beleza? Agora sim a gente começa o passo 1 do algoritmo, que seria o subproblema, né? Resolvendo subproblemas. Então, a gente vai resolver três VIs, né, independentes, na verdade, usando que o multiplicador W0 vai ser igual a zero e que x barra zero ali vai ser igual a zero. Então, o subproblema vai ser o seguinte, que f chapéu j de xj é mais o ρ é xj de yj deve ser maior ou igual a zero, beleza? Então, pegado do cenário 1, que é o W1 no caso, né? Qual a probabilidade de 0,5? A gente vai resolver a VI, né? Em que a gente resolve a VI, né? E a gente tem que o equilíbrio local, chamar x11, né? Vai ser o seguinte, QS vai ser igual a 100, que o QJ vai ser igual a 50 e QF vai ser igual a 80, beleza? Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. E agora do cenário 2, que é o cenário W2, cenário W2, que tem a probabilidade de 0,3. A gente resolve a VI dela e a gente tem que o equilíbrio local vai ser QS igual a 150, QJ é igual a 70 e QF vai ser 100. E por último, o cenário 3, né? Cenário W3 com a probabilidade de 0,2. A gente vai ter que o equilíbrio local é QS igual a 200, é QJ igual a 90 e QF é 150, beleza? Então, observe aqui o seguinte, essa violação da não antecipação, né? O QS, que é a nossa variável de estágio 1, é 150, ou 100, 150 e 200. Então, o algoritmo, dentro do algoritmo, a gente vai ter que corrigir isso. Então, o que a gente faz? A gente vai partir para o estágio 2. Vou baixar mais um pouco aqui. Partindo do estágio 2, ou do passo 2, né? Que vai ser a nossa projeção. Projeção. Então, a gente vai ter que calcular o seguinte. Vou tentar com a cor diferente. A gente vai ter que calcular que x barra 1 tem que ser igual a PNN
x1, beleza? A gente tem que calcular esse valor aqui. Então, para as variáveis de estágio 2, né, que vão ser específicas do cenário, a projeção delas é as mesmas. Então, vai ser QJ, 1W, aqui tem que ser barra também, e QJW1, 1, beleza? Então, a projeção dela vão ser as mesmas. Então, para a variável do estágio 1, que é QS, a projeção vai ser uma média ponderada da probabilidade. Então, QS1, né? P1 vezes QS1 mais P2 vezes QS2 mais P3 ser QS3 e. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Ah, o QS1 aqui também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu não tô errando algo aqui. Não, é isso daqui mesmo, gente. Então, isso aqui, voltando pra cá. Opa, travou aqui. Voltando pra cá, a gente vai ter que a probabilidade do primeiro cenário vai ser 0,5. 0,5. Tá estabilizando aqui a internet. 0,5. Que é S1, que vai ser 100, né? Vezes 100. Mais P2, que se não me engano é 0,3. Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, 0,3. 0,3. Que é S2, que vai ser 150. 150 mais P3 aqui tá 0,2 vezes 200, né? Então a gente vai ter calculando aqui. A gente vai ter 0,5 vezes 100, vamos ter que é 50, mais 0,3 vezes 150 vai ser 45, 0,2 vezes 200, a gente vai ter que é 40. Escrevi errado aqui, que é 40. Então a gente vai ter como resultado 135. Então, o que que a gente tem aqui? Nós temos que a nossa nova solução candidata não antecipatória vai ser o seguinte. Então, nossa solução candidata não antecipatória será, então, 135, considerando os outros valores anteriores, né? Então, do primeiro cenário, vai ser 50 e 80, substituindo, né? 50 e 80. No segundo cenário vai ser 135. Observando lá em cima, deixa eu ver aqui. 70 e 100, né? 70 e 100. Aqui no terceiro, 135. Os outros valores lá também de QJKF ou IQF. 90 e 150. 90 e 150. Então, isso aqui vai ser a nossa nova solução candidata, né? Que vai ser não antecipatória. E agora, o último passo, que seria a atualização do multiplicador, né? Então, terceiro passo, atualização. É... Será a atualização do multiplicador. Então, a gente vai ter que W1 será igual a W0 mais o parâmetro ρ, né?
vezes x1 menos x barra 1, beleza? Então, do primeiro cenário, a gente vai ter que vai ser 0 mais uma vezes, para poder ir mais rápido, porque senão eu tenho que ficar subindo toda hora, então eu tenho a anotação aqui, então eu vou escrever por aqui mesmo. Então, 100, 50, 80, menos 185, 50 e 80. Então, a gente vai ter que o valor vai ser menos 35 e 00. Do segundo, vai ter que 0 mais um vezes 150, 70, 100, menos 135, 70, 100. Então aqui no final vai ter 150 menos 135, vai dar 15, 70 menos 70, 0, 100 menos 100, 0. E aqui o terceiro, que é 0 mais um vezes 200, 90, 150, 135, 90, 150, 200 menos 135 vai ser 65, 9 menos 90, 0, 150 menos 150, 0. Então o que a gente tem aqui para interpretar? Então o multiplicador W1 agora vai ser o nosso preço sombra, né? Que vai penalizar o desvio da média 135, né? Então ele vai ser zero para as variáveis do estágio 2, porque elas podem ser diferentes, né? Simulando a interação 2, né? A segunda interação, vou escrever mais rápido aqui, senão vai levar muito tempo, né? Explicar mais simplificadamente. É, então, nessa interação 2, a gente vai ter que agora que k vai ser igual a 1, porque a gente vai fazer a interação, né? E agora a gente vai ter os valores de x, a gente tem o xw1 e w1, beleza? Então, no passo 1, que seria o subproblema, né? Agora a gente vai incluir novos termos, né? Então, vai ser agora f chapéu j de xj mais w1j mais rho xj menos xw uj, assim sucessivamente, é maior ou igual a zero. Eu acabei esquecendo, mas essa expressão aqui, nesses novos termos, nossa veia, ela vai ser o produto interno também, tá? Então, aquele caso lá em cima também, lembrando, esqueci de colocar, mas vai ser também um produto interno. Vou colocar aqui, cadê aqui? Que vai ser um produto interno, esqueci de colocar, beleza? Então, voltando lá para iteração 2, tá aqui. Então, a gente vai ter que calcular para cada um dos cenários novamente. Então, do cenário 1, né, que é o W1, agora a gente vai resolver a veia com aquele termo extra, né, que é aquele W1 lá, né, que vale, anotei aqui, 35,0 né. E também a gente vai ter esse termo aqui, né, que no caso, nesse cenário 1, a gente calcularia o termo que seria dessa forma aqui, né, x1, 1, será esse termo. Então, esse termo aqui, que seria o nosso preço negativo, ele vai subsidiar a variável que é S1, que vai incentivar a aumentar de 100, que vai incentivar a aumentar de 100, né? Para mais perto de 135. Então, a nova solução aqui, 2, 1, vai ser aproximadamente, vendo os valores aqui, senão vai tomar muito tempo, que é S igual a 120, QJ vai ser 60, QF vai ser 90. Do W2, a gente vai ter que, lembrando, que W31
é 65,00, né? E com esse preço positivo agora, a gente vai taxar a variável que é S3. Então, a gente vai incentivar a diminuir de 200. Então, para ficar mais perto de 135. Então, a nova solução vai ser o seguinte. X32 vai ser aproximadamente QS igual a 155. QJ vai ser 75. QF vai ser 120. Beleza? E o W3, né? Eu acabei trocando aqui, acho que eu esqueci, coloquei o W3, aqui era W3, tá? Deixa eu confundir aqui. Então o W2 agora, o nosso cenário 2, vai ter um ajuste similar, né? Então a nova solução vai ser aproximadamente aqui, que S vai ser igual a 140, QJ, escrever aqui melhor, QJ vai ser 65 e QF vai ser 100. Então a gente vai ter aqui a convergência, o QS no estágio 1 era 100, 150 e 200. Agora vai ser 120, 140 e 155, né? Então os valores vão estar visivelmente mais próximos, né? Então o algoritmo vai estar forçando o consenso. Então, antes era 100, 150 e 200. E agora vai ser 120, 140 e 155, né? Então note que agora os valores vão estar bem visivelmente próximos, né? Então a gente vai formar esse consenso. E no passo 2, que seria a projeção, né? Projeção. Deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui para escrever mais. A gente vai calcular agora uma nova média, que seria QS 2, né? E então a gente vai ter que o valor, escrevendo rapidamente, seria 0,5 vezes 120 mais 0,3 vezes 140 mais 0,2 vezes 155. E é. Então aqui seria a probabilidade de cada cenário, né? Lembrando. E o nosso novo valor aqui, né? Da convergência, né? Que era desse nosso estágio aqui, lembrando, tá? Então, terminar de calcular aqui, 0,5 vezes 120 vai ser 60, 0,3 vezes 140 vai ser 42, 0,2 vezes 155 vai ser 31. Então, somando 60 mais 42 mais 31 vai ser 133. Então, a média isso vai estar se estabilizando. Então, a gente percebe que foi de 135, foi agora para 133. E o terceiro, que seria a atualização, né, do multiplicador. Atualização do multiplicador. Então, com base então a gente calculou o valor W2, né? Então, com base nesse novo erro menor, né? Que seria x2 menos x barra 2. Beleza? E a gente vai repetir esse processo. Então, a cada iteração, os multiplicadores WK, né? A cada iteração, eles vão ficar mais fortes e vão penalizar os desvios. O segundo, que as soluções XKJ, especialmente o que a gente fez aqui nesse caso foi o KSJ, eles vão ser forçados a ficarem mais próximos, né? E a nossa média, que é representada aqui, né? Vai convergir para um valor mais estável, né? Então, o artigo prova que, graças à elicitabilidade, essa sequência aqui da média, né? Ela vai ser gerada por esse processo e vai convergir para uma solução X estrela, né? Que seria o nosso ponto de equilíbrio, né? Da MSVI pseudomonótona original, beleza? Então, lembrando, a gente vai ter o PHE licitado, a gente tem que, ele vai seguir o seguinte sistema. Primeiro, vai ter iteração, né? Então, para cada cenário, a subrirotina de otimização ela vai ser resolvida.
A segunda parte vai ser a penalidade, que o custo vai ser ajustado com o multiplicador, né? E também com o termo de penalidade, que seria esse ρ, x, baseado no cenário, menos x barra, isso diferença quadrática, né? Então, aqui, esse x barra, no caso, seria a média das decisões, né? Lembrando. Terceira, o terceiro esquema, né? A terceira etapa vai ser a atualização do multiplicador. Então, o multiplicador ele vai ser atualizado com base no desvio da decisão do cenário em relação à média x barra, né? E a convergência é que o artigo vai demonstrar que ao selecionar o parâmetro de estabilidade, que seria o S, né? E o parâmetro de penalidade ρ, que serão apropriados, o pH ele vai ser licitado, quer dizer, o pH licitado vai convergir para a solução da SVI monótona, que não seria possível com o pH tradicional, né? Então, os resultados numéricos confirmam a estabilidade e a eficiência do método. Então, o artigo de Ku, Sun e Zhang, eles abordam um problema que estava na fronteira da otimização estocástica, né? Então, ele vai preencher duas lacunas críticas, né? Teoricamente, ele nos dá a primeira prova rigorosa da existência da estrutura da solução para SVIs multistágio pseudomonótonas, né? Então, ele fez isso através de uma elegante construção de isomorfismo, traduzindo um problema de função estocástica intratável para um problema determinístico que podíamos analisar. E algoritmicamente, ele vai fornecer também o primeiro método computacional com garantia de convergência. Então, ao estabelecer condições suficientes para a estabilidade, que são baseadas na dominância da diagonal, o artigo abriu as portas para o uso do algoritmo EPHA, né, o Elicited Progressive Hedging Algorithm. E como a gente viu nos nossos cálculos, o EPHA ele vai decompor o problema massivo em partes gerenciáveis por cenário e iterativamente ele vai usar preço sombra, que serão os multiplicadores, né, para forçar um consenso, né? Então, isso garante que a solução final obedeça à restrição de não antecipação. Então, esse aqui é um artigo que é um exemplo perfeito de como a teoria matemática profunda, com isomorfismos e projeções, ela pode ser usada, né, para resolver problemas computacionais práticos e complexos em equilíbrio de mercado, energia e também teoria dos jogos. Então, o artigo foi isso e muito obrigado por ter visto esse vídeo e até logo.